9 horas. Bom dia a todos que estão aqui. É uma alegria poder estar mais uma vez reunido num domingo tão lindo. Do sol, nós podemos estar aqui louvando e adorando nosso Deus. Momentos complicados, difíceis nós vivemos. 3 vezes que eu não corto o cabelo. A gente passa máquina, fica mais fácil. A Cláudia disse que vai cortar meu cabelo. Eu estou criando coragem. Isso faz 3 meses que eu não cortei o cabelo. Mas nós temos algumas limitações. E essas limitações que nós temos nos ensinam que a gente consegue adaptar, continuar servindo, continuar vivendo, continuar seguindo. As dificuldades que nós temos e as limitações que nós temos nos mostram também a dependência que nós temos dos nossos Deus. Às vezes, quando está tudo certo, tudo fluindo bem, a gente acha que está tudo sob nosso controle. Quando as coisas começam a não ser daquele jeito que nós programamos e preparamos, a gente começa a entender que realmente o que acontece, o que vai acontecer, é a vontade de Deus reinando soberano sobre as nossas vidas. Eu queria dizer que esse domingo nós estamos começando as nossas transmissões online. Queremos que as pessoas que não podem estar aqui, que estão nas suas casas, possam acompanhar junto com a gente nosso momento de culto. E eu acho que isso é importante, porque haja nesse vínculo, esse vínculo que existe entre nós, continue sabendo, olha, tem gente ali naquele lugar adorando, mas tem gente dentro de casa também adorando. Nós, aqui ou ali, nós somos o mesmo povo, somos a mesma família. Nós temos o mesmo chamado de Deus, que é chamado para adorar, chamado para servir. Eu queria te convidar nessa manhã a abrir sua Bíblia, no Evangelho de João, um texto bem conhecido, mas que parece que nesses dias tem feito mais sentido para as nossas vidas. Pelo menos para a minha vida tem feito muito mais sentido. Parece que a gente vive num país de tanta liberdade, a gente vive num país tão assim, tudo que você quiser fazer, você faz, que a gente não sente nenhum momento de privado de liberdade. Em alguns momentos, como esse nós passamos, agora, nesses dias, esses meses, que a gente achou que seria poucos dias, mas está se estendendo para vários dias e meses, a gente não sabe até quando vai, a gente vê que a liberdade não é um pleno. A gente vê que a liberdade pode ser tirada de nós. E nós lêssemos juntos esse texto, lá no Evangelho de João, capítulo 4, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou ler dos versículos 19 até 26. Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço, pediu água para ela. Ela se estranhou o que ia acontecer, porque era um judeu pedindo algo para um samaritano, e nem só samaritano, mas uma mulher samaritana. E aquilo era muito estranho para ela. E Jesus conversou com ela e chegou e alcançou o coração dela. Em determinado momento dessa conversa, ela vira para Jesus e fala, versículo 19, Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Conheci o coração dela. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Ela sabia que alguém ia anunciar as coisas que iam acontecer e que deveriam ser feitas.
Jesus fala para ela, ó, eu sou aquele que está falando com você. Eu estou falando que não é aqui nesse monte onde vocês separaram um altar para adorar a Deus, nem lá no templo em Jerusalém que se adora a Deus. Por quê? Porque o verdadeiro adorador adora onde? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu, nessa manhã, eu não posso te incentivar, e eu não tenho coragem para isso. Te incentivar a estar aqui. Eu não posso incentivar isso. Ah, vem cá comigo. Por quê? Porque isso é você com você mesmo. Estou seguro para ir lá? Eu vou. Eu não posso te encorajar. Quem sou eu para falar bem que aqui é seguro para estar aqui, junto com os outros? Porque a orientação é não estar juntos. Isso é eu, dito amigo, é com você. Mas eu posso te garantir, te dar assim, uma alegria nessa manhã. Que no lugar que você estiver, se você é um adorador de Deus, aquele que o Pai procurou para adorá-lo em espírito e em verdade, lá você vai estar adorando a Deus. Aqui você vai estar adorando a Deus. E tudo que você fizer vai ser adoração a Deus. Porque toda a nossa vida, todo o nosso proceder, tudo que nós falamos ou fazemos, precisa ser adoração a Deus. Nós adoramos no trabalho, nós adoramos dentro de casa, nós adoramos aqui juntos, e é gostoso. Mas é gostoso quando adorar junto, a gente pode abraçar, quando a gente pode ver o sorriso do outro. Até o sorriso está sendo privado de ver. Mas, independente de tudo isso que tem acontecido, e dessa coisa que está tirando a nossa liberdade, nós continuamos como adoradores do nosso Deus. E nós somos chamados, o Pai procura, Ele tem encontrado em nós esses adoradores. Então, onde você estiver, se sinta e viva como um adorador de Deus. É esse o Pai procura. Esse texto tem feito tanto sentido para mim nesses dias. Por quê? Porque não é aqui nem ali. Mas em todo lugar. E às vezes a gente fica tão confortável, a gente falando assim, olha, eu não leio a Bíblia uma hora. Mas quando eu chego na igreja, eu leio a Bíblia. Eu não oro em momento nenhum. Quando eu estou na igreja, eu oro. A gente separa os momentos, os compartimentos da nossa vida. Agora eu vou adorar a Deus, eu vou na igreja. Esses tempos são para nós refletirmos sobre isso. Que a vida do adorador, e a vida do louvor, e o culto, nosso culto, começa no dia da nossa salvação. E ele nunca se encerra. A gente vai falar assim, vamos encerrar esse culto. A gente fala assim, por costume. Mas nosso culto encerra. Porque eu saio daqui. Eu continuo cultuando. Continuo adorando. Nosso culto comunitário junto, às vezes encerra, porque o horário começa a acabar. Mas nosso culto, como pedra viva, como parte do santuário de Deus, continua em todos os lugares onde nós estivermos. Vamos ficar de pé? Vamos orar a nosso Deus, agradecer a Ele essa manhã linda que tem nos dado, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui juntos, adorando a Deus, por você que está na sua casa. Adore a Deus. Entregue cada dia mais a sua vida nas mãos de Deus. Seja realmente um adorador. Seja realmente um adorador. O Pai chama, o Pai procura. Seu coração está aquecido nesse momento para se chamar de Deus, de adoração. Vem adorar. Vem adorar. Vem adorar. O Pai procura. Pai. Obrigado, Deus, por essa manhã, pela oportunidade que nós temos, Deus, de adorarmos o Senhor. Pai. Nada pode tirar isso de nós, Pai. Porque Deus é Espírito. Não importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós vemos, Pai, os nossos irmãos da fé adorando nas prisões. Nós vemos os nossos irmãos da fé adorando naqueles momentos em que eles eram sacrificados. Nós vemos nossos irmãos da fé adorando em tantas circunstâncias e situações. E nós queremos também ser encontrados, achados como adoradores do Senhor. Tira de nós, Pai, toda frieza. Tira de nós, Pai, toda sensação de que está tudo perdido. E nós sabemos, nas mãos do Senhor, nós estamos achados, encontrados, protegidos nos braços do Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, Deus, de adorar o Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, Pai. Enche nosso coração, Deus, com a Tua alegria. Fortalece, Deus, as nossas vontades, as nossas forças, que nós nos renovamos no Senhor. Nós esperamos no Senhor, Pai. E aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com forças, voam como águias.
É assim a promessa do Senhor para as nossas vidas e assim nós queremos viver, fortalecidos no Senhor. Colocado, Deus, no nosso coração, na nossa mente, a Tua Palavra. Certo, Pai, da salvação que o Senhor tem nos dado, Pai. Colocados e firmados nossos pés sobre a rocha que é Jesus. E assim firmados, Deus, nós podemos caminhar, Deus, adorando, bendizendo o Teu nome. Recebe nosso culto, Pai, nessa manhã. E recebe o nosso culto, Pai, em todos os momentos. Possamos ter essa consciência que o Senhor está em todos os lugares, com os olhos atentos e sempre esperando a nossa adoração, porque nós somos criados para Te adorar, Pai. Nós Te adoramos nessa manhã, nós Te adoramos em todos os momentos, Pai. Faz isso verdade na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. A oração nessa manhã. Amém. Vamos louvar? Faz-me vaso de bênção, Senhor. Vaso de bênção. Vaso nas mãos do Senhor. É como aquela visão lá do oleiro, né? Lá do profeta que chegou lá no oleiro, está fazendo barro, e de repente o barro estragou e fez o quê? Quebrou e começou de novo. Todo dia nós temos a oportunidade de recomeçar. Todo dia nós temos essa oportunidade. E é Deus que nos dá essa oportunidade. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus. As provas prepara os teus filhos, boas novas que vem lá do céu. Assim vaso de bênção, Senhor, vaso que prega a mensagem de amor. Fez Cristo Cristo ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias prazer. Os que vivem nas trevas, o verão de Jesus conhecer. Assim vaso de bênção, Senhor, vaso que prega a mensagem de amor. Fez isso Cristo ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de bênção sem par, anunciando os crentes em Cristo, sobre nós os céus vão entrar. Assim vaso de bênção, Senhor, vaso que prega a mensagem de amor. Fez isso Cristo ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, quero uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Assim me vaso de bênção, Senhor, vaso que prega a mensagem do amor. Fez isso Cristo ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Salve, Senhor. Salve, Senhor.
como me fascinaste, mexe com meu coração, enche-me de alegria, quer em mim uma paixão. Quero que venha comigo sua bandeira legal, que as nações se consagram para ti adorar. O coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e exultar em seu amor e envolver em seus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, Senhor, em mim uma paixão. Quero que venha comigo, Senhor, tua bandeira legal, que as nações se consagram para ti adorar. Será sempre teu. Quero viver só pra te amar e exultar em teu amor e envolver em teus braços, sentir teu calor. O coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e exultar teu amor e envolver em teus braços, sentir teu calor. Eu creio na verdade do Senhor em nossas vidas. Como um Deus maior, um Deus melhor. Tudo criou, tudo formou, tudo Ele fez. Para quê? Para louvor e glória, para honra do nome dEle. Ele é o nosso Deus. Tão grande como nosso Deus.
Irmãos, nós agradecemos a oportunidade que Deus nos dá de nesta manhã podermos começar as transmissões ao vivo, conforme nosso irmão Adolfo disse. E com estas transmissões ao vivo, nós temos a alegria de servir não apenas os irmãos que estão aqui em Santa Rita do Sapucaí, mas como uma família de presbíteros, o presbítero e a esposa, que moram em Boston, uma família querida, um casal querido que mora na Síria, um outro casal que está morando nos Emirados Árabes, uma outra família que está morando na Espanha também. Então, não para a grandeza nossa, mas para a glória de Deus, Deus permitiu que esta tecnologia fosse criada para levar o Evangelho, sim, levar a mensagem do Senhor para todos os cantos da terra. É certo que uns usam para o mal, mas nós temos como motivo de gratidão a Deus pela sabedoria que Ele dá, usá-lo para o bem. Usar todo o crescimento
que Deus dá também da tecnologia para a glória dele. Nós entoamos o hino que diz que temos que ser aquele canal, aquele meio para falar dele, para levar a mensagem de paz e de soberania. Mas também cantamos como o segundo, que fala como uma noiva. Nós aqui na terra aguardamos a volta do nosso amado para o que a Bíblia chama no Apocalipse de bodas do Cordeiro. Aqueles queridos que estão lá voltarão, também estão se preparando, de acordo com Apocalipse 19. E o último cântico é a motivação de tudo isso. Motivação para sermos bênção, a motivação para nos preparar para a volta do Senhor, é porque não existe ninguém maior, não existe nenhum Deus que ultrapasse, porque não existe outro Deus. Eu convido a todos que abram suas Bíblias no Salmo 65. Salmo 65. Salmo 65 diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecerem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugido das águas, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Esse texto diz ali em cima, antes do versículo 1, ações de graça pelas bênçãos das searas. Mas poderia ter um outro título, sabendo, irmãos, ou repetindo, que este título em negrito não consta no texto original, mas sim foi colocado pelas primeiras sociedades bíblicas mundiais que começaram na segunda parte do século XIX. Então isso é apenas um acréscimo para nos ajudar, mas poderíamos dar um outro tema, porque este canto fala de duas coisas importantes de Deus: a graça e a providência. Mostra como Deus age, nos dando aquilo que nós não merecemos e como Ele cuida de cada um de nós. Todos nós estamos preocupados não apenas com a área da saúde, mas também com a área econômica. Preocupados com a área econômica, a princípio, conforme as Escrituras nos ensinam, Paulo escrevendo a Timóteo, com aqueles domésticos da fé. Como eles estão? Ou como estarão pós-quarentena? Embora exista decreto que não pode mandar ninguém embora, somente uma ação de Deus vai fazer com que a recuperação econômica seja tal que os nossos irmãos não sejam mandados embora, não sejam demitidos. Alguns já estão com a jornada
reduzida a 50%, tanto quanto os seus vencimentos. O texto nos mostra o que fazer nesses momentos e como esperar pela providência divina que tem sido tão generosa para conosco. A providência divina tem nos tirado de lamaçais, nos tirou do império das trevas, na sua providência espiritual, nos dando em Cristo Jesus, então, o perdão. Tem nos tirado da angústia. Se assim não fosse, não estaríamos aqui. Não estaríamos lá em casa, participando do culto. Tem tirado de nós aquilo que mais nos atormenta, que é a incerteza da morte. Ele nos dá a certeza da vida eterna. E aqui o Salmo, ele faz com que todos nós tenhamos na nossa mente e no nosso coração a generosidade de Deus. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, Deus é muito, muito generoso. Do versículo 1 até o versículo de número 4, nós encontramos a generosidade de Deus no aplicar da sua graça. Graça, favor que não merecemos. A salvação. Misericórdia é o fato dele não nos dar o que merecemos. Mas graça é o ato dele dar o que não merecemos. Do versículo 1 ao versículo 5 nós encontramos esta graça se manifestando como motivo de louvor. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Esta palavra confiança, lá no texto original, significava silêncio. É diferente da confiança em aguardar. Eu confio que Deus vai cuidar de mim, mas eu fico toda hora orando pelo mesmo problema. Como se ele fosse surdo, ou como se ele estivesse demorando, ou como se eu mesmo estivesse duvidando de que isto existe. E esta expressão confiança no sentido de silêncio é usado no Salmo. Veja, por exemplo, o Salmo 62, versículo 1 e 5. Salmo 62, versículo 1 e 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a salvação. Davi faz uso particular dessa expressão como silêncio. Versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, no versículo 1 fala salvação, depois ele fala esperança. Salmo 42, que não é o salmo de Davi, mas é o salmo de um filho de Coré, que conhecendo Davi e sabendo do uso que Davi fazia da palavra confiança, no sentido de fazer silêncio, aguardar em silêncio, ele escreve assim, Salmo 42, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, na construção original, espere em silêncio, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Este silêncio não é que nós devemos orar e ficar calados, mas é o silêncio da alma. Não permitir que angústias venham tentar tirar da nossa mente quem Ele é, que poder Ele tem. Acabamos de cantar que Ele é o soberano, que tudo que existe foi Ele quem criou. Acabamos de cantar que realmente Ele é aquele noivo aguardado, esperado, aquele que nos faz canal de bênçãos para todas as pessoas. E aqui diz, eu espero em silêncio, faço o meu coração acalmar. Coré, quando escreveu o Salmo 42, mostra a mente, o raciocínio, a memória conversando com a emoção abalada. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Não é alma no sentido
de que o fôlego da vida que Deus colocou em nós. Mas alma ali está representando o nosso temperamento, os nossos nervos, a flor da pele, as dúvidas que o inimigo aproveita, a nossa tristeza e as dúvidas que ele começa a implantar em nós. Calma, espere, não grite, não murmure, conforme Paulo nos ensinou lá à frente. E agora vai mostrar por quê. Porque o Senhor é o motivo do meu louvor. A Ti, ó Deus, eu fico em silêncio, mas não fico calado. E louvor em Sião. Eu acalmo o meu coração enquanto eu louvo, falo quem o Senhor é. Pronuncio quem o Senhor é dentro do meu coração. O Senhor é o motivo do louvor de Sião. E todos os votos que fizemos, nós vamos pagar. Por quê? Ó Tu que escutas a oração. Porque Ele ouve as nossas preces. Ele ouve o nosso gemido, Ele ouve o nosso clamor. Ele tem um motivo certo, Ele tem um motivo certo para a hora certa. Até mesmo a nossa ansiedade não pode ser oculta de Deus de forma alguma. É o que diz o Salmo 38, a minha ansiedade não te é oculta. Ele conhece o nosso íntimo, por isso que Davi, ele diz, Senhor, escuta. E eu tenho certeza, versículo 2, que todos virão, a Ti virão todos os homens. Uns para agradecer, outros para pedir, e outros mais para ouvir uma sentença triste. Mas no final de tudo, todos os joelhos hão de se dobrar. Para alguns, tarde demais. Para outros, para ouvir, vinde benditos de meu Pai. Por causa das suas iniquidades dos homens, que virão a Ti, eles vão pedir perdão. Nós jamais podemos esquecer que Deus tem o poder para transformar aqueles que estão brincando nesta pandemia. Só ligar a televisão para ver tantas falcatruas. Eu gostaria que fosse tratado como crime doloso, porque se mandam máquinas erradas, se não mandam, estão provocando, assumindo o risco de matar. Deveria ser encarado em tempos de pandemia como crime doloso. Mas aqui diz o texto que nós, orando por eles, como fazemos em reuniões de oração, nós oramos para que eles se arrependam, para que eles voltem atrás. Por isso que o texto do versículo 2 e início do 3 fala, a Ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Iniquidade e dolo é a mesma coisa, é a mesma palavra. São os ímpios que planejam fazer coisas erradas, mas pela graça de Deus, porque Ele derrama sobre nós a graça, Ele nos dá o interesse de orar por isso, porque nós queremos que todos se arrependam. Se prevalecerem as nossas transgressões, Tu nolas perdoas. Graça, favor imerecido. Misericórdia, não nos trata como merecemos ser tratados. Deus está, pela sua graça, pelo seu amor por nós, sempre atento às nossas palavras, inclusive as nossas palavras de pedido de perdão. Se prevalecem as nossas, Ele não está mais falando do grupo de outras pessoas, como no final do 2 e princípio do 3, está falando de nós mesmos, as nossas transgressões. Deus está pronto a nos perdoar. Versículo 4, feliz, bem-aventurado aquele a quem escolhes. Somos o povo que Deus escolheu de todos os povos da terra. Ele escolheu cada um de nós pelo conselho da sua bendita vontade. Não foram os nossos atos, as nossas obras que compraram a salvação, porque senão seria uma outra palavra, barganha, e não graça, não favor imerecido. E aproximas de Ti
para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Por ora, o nosso templo está dividido em várias capelas, vamos dizer assim. A sede e as capelas domésticas, onde cada um, onde está, por causa do espírito verdadeiro de adoração, Jesus o adora em espírito e com a pura verdade. Quando Jesus falou isso à mulher samaritana, ela disse: eu sei que há de vir. Daí ele respondeu: sou eu. Então as várias capelas, os lares que estão recebendo e fazendo os cultos, diz o templo, nós temos alegria para fazer o culto. Temos a satisfação para isso. Mas, além de falar sobre graça, a generosidade de Deus na graça, do versículo 5 até o versículo 8, vai falar sobre o poder que Deus tem. Nós não temos poder. As nossas orações não têm poder. Quem tem poder é Deus, que ouve as orações. Nós não conseguimos mudar a vontade eterna de Deus, por mais que se ore. Pode impactar, mas é a verdade. Quem tem poder é Ele, para fazer na hora certa, pelas razões certas, e depois vamos entender realmente. E aqui então narra do versículo 5 ao 8, o poder de Deus: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Isaías fala que as nossas justiças são trapos de imundícia. Mas fala que quando Deus aplica a justiça, Ele faz tremendos, maravilhosos, grandiosos feitos. Basta lembrar das 10 pragas, do Mar Vermelho se abrindo, lembrar da própria salvação. Que tremendo feito! Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que mundo? Aquele mundo que estava ofendendo. Que tremendo feito é esse? Ou quais feitos são tremendos? As 7 palavras da cruz. A primeira, então, antes mesmo de pecarem contra Ele, Ele ainda pedia: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. E como consequência desta oração, se os irmãos seguirem nos evangelhos, vão ver que os soldados começam a jogar sortes para ficar, quem ia ficar com a túnica dele. Os judeus, os fariseus, começavam a zombar mais ainda de Jesus, por causa da intercessão que Ele fez pelo povo. Tremendos feitos. Eu não sei quem ganhou a túnica de Jesus. Hollywood colocou que o homem que ganhou, o centurião que ganhou a túnica de Jesus, foi aquele que disse verdadeiramente ele é o justo. Eu não sei, a Bíblia não fala. Né? Foi uma criação, uma ficção, um filme lá dos anos 50, o Manto Sagrado. Né? Mas que tremendo feito quando ele expira e um centurião reconhece verdadeiramente que ele era justo. Tremendos feitos. Ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. Por isso que na saudação que nós fizemos, nós lembramos dos nossos irmãos que estão morando em outros lugares desse mundo e estão participando deste culto online. Já têm participado dos outros grupos. Mas uma família em especial está morando num país que vive em guerra. E algumas fotos dos destroços da cidade eu recebi e vi. Mas tenha certeza, irmãos, que o texto diz assim: esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, lá no Golfo Pérsico, muito longe de nós. Temos irmãos vivendo lá e crendo e pregando sobre essa esperança do nosso Deus. Versículo 6: que por tua força consolidas os montes, cingido de poder,
que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas, e que traz paz, porque faz calar o tumulto das gentes. Quando Davi está falando de tumulto das gentes, neste texto ele não está falando quando as trombetas tocavam, o chofar tocava, convocando as pessoas para ir ao templo, e as pessoas conversando na rua, indo em direção ao templo. Não, ele está falando de tumulto de guerra. Deus produz a paz naqueles que são inimigos mortais, desde, sabe lá quando. Agora, versículo 8, acalma o nosso coração quando temos pessoas que moram fora. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Duas palavras que querem dizer a mesma coisa. Exultar quer dizer um entusiasmo, uma alegria tão grande, é comparado a júbilo, é comparado ao Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. É como se fosse para nós uma redundância, falando duas palavras que querem dizer a mesma coisa. Um louvor que entusiasma, uma gratidão, eu vou usar a palavra da hora, que contamina os outros com alegria e gratidão. Quando ele usa esta expressão, exultar de júbilo, é uma alegria saltitante, vamos dizer assim. Porque lá do Oriente e do Ocidente, em toda essa extensão, Deus está cuidando deles. Versículo 9 ao versículo 13. Motivo das nossas orações, conforme eu disse no começo da mensagem. A nossa preocupação econômica, nossa preocupação financeira, a princípio, como Paulo instruiu, com os domésticos da fé, depois com os outros. Além de estender a mão para eles, nós temos que falar a respeito do que diz aqui. Tu, falando com Deus, uma oração, tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Quando fala de chuva, principalmente nesta época, é que o homem não controla as chuvas. Por mais que fale, não vai chover, acaba chovendo. Ou, hoje vai chover, e o vento que Deus sopra leva a nuvem para longe. Nós não conseguimos nem prever o tempo, quanto mais controlar o tempo. Muitos filmes de ficção científica falam sobre isso, controlar o tempo. Mas aqui quem controla é Deus. Quando nós vimos a correção que Ele colocou no coração de Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Eu fico pensando, Adão não sabia o que era pão. Não existia pão naquela época. Tudo bem que foi Moisés quem escreveu, né? Escreveu para o povo que estava andando no deserto e sabia como era o pão. Mas quando Deus faz Moisés usar esta palavra pão, Ele quer dizer todas as coisas que levam um pequenino grão a se transformar em pão. Adão teve que conhecer, teve que fazer, teve que ser iluminado por Deus para compreender que ele cavaria o chão com a sua mão, colocaria ali a semente, depois cobriria, mas ele não podia fazer mais nada. Deus continuou fazendo. E conforme o tempo foi passando, ele foi descobrindo que tinha que pegar o trigo, tinha que moer o trigo, tinha que misturar o leite, tinha que colocar mais alguma coisa. Eu nunca fiz pão, mas colocando até formar. Deus foi dia após dia, conforme o texto do Salmo 19. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Deus foi fazendo crescer o conhecimento, e ele chegou ali. Mas Deus continua fazendo o essencial. Os nutrientes entrarem na semente.
e a semente se transformar em árvore e dar frutos. Os que habitam lá, versículo 9. Tu visitas a terra e a regas. Ele não vem só para olhar como está. Ele vem com uma atitude, socorrer os homens, regar a terra. Mas que terra é essa? É a terra seca. Vejam lá no versículo 12. Destilam sobre as pastagens do deserto. Se ele faz o deserto virar uma pastagem, se ele faz do deserto, daquilo que é árido, se transformar numa terra boa. Eu nunca comi maçã de Israel, mas falo que é a melhor do mundo. E é cultivada onde era o deserto. Se Deus faz isso, se Deus fez isso, Ele tem poder para fazer de novo. Porque Ele continua o mesmo. Por isso, do versículo 9 ao 13, os irmãos poderão ler com mais detalhes no seu lar. Vejam quantas coisas Deus faz. Mais um exemplo, versículo 10. Tu a amoleces com chuviscos. Ele não manda uma torrente de água, mas Ele sabe a quantidade exata para amolecer a terra, para amolecer a semente, para amolecer o grão, o cereal, para então ele viver. Ele não afoga a semente, ele nutre. Irmãos, Deus enriquece a terra, o seu solo. O homem planta, mas Deus é que faz brotar. Deus age nas estações. Deus renova a face da terra. E os campos sempre darão alimento. Esta é a promessa que Ele nos faz. A sua graça, a sua generosidade. Eu gostaria que especificamente vamos orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo esta ansiedade, essa angústia. Continuarei tendo trabalho. O meu patrão, para estabilizar a empresa, ele vai ter que mandar a gente embora. O meu patrão, ele vai me mandar embora. Vamos orar silenciosamente por esta questão material, rogando a Deus que derrame da sua generosidade, aplicando a graça no coração daqueles que estão angustiados, mostrando qual é o tamanho do seu poder e também a confiança, o esperar em silêncio, aguardar em silêncio e em silêncio do coração, né? Mas aguardar em silêncio do coração e louvando a Deus por tudo que Ele tem feito. Oremos silenciosamente a princípio. Não merecemos que o Senhor nos ouça por causa dos nossos pecados, mas oramos porque confiamos nas Tuas muitas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Nós entoaremos o hino de número 30. O hino de número 30 talvez seja um hino novo para alguns irmãos. Antes da quarentena nós começamos a ensinar. Há 2 domingos atrás, 3 domingos atrás, nós cantamos
o hino 30, nós vamos cantar novamente o hino 30, que fala exatamente sobre a providência de Deus no ato da criação. O hino 30 diz: ó Deus, ó providência, com teu real poder, trouxesse à existência o mundo, todo o ser. E na última estrofe diz: dos campos a verdura, dos frutos o sabor, celebram com ternura do teu constante amor. E no 30, cantemos nos colocando em pé. Ó Deus, ó providência, com teu real poder, trouxeste à existência o mundo todo ser, a tudo que criaste, com bem fazer as bênçãos não negaste na tua proteção. Agradecendo a Deus pela vida de cada um de nós e a providência divina. Senhor nosso Deus, Pai, nós te
te louvamos, nós te agradecemos pela bênção, pelo privilégio, pela oportunidade de podermos aqui nos reunir, aqui nos colocarmos diante da tua augusta presença, reconhecendo que tu és o nosso Deus, reconhecendo que tu criaste todas as coisas para o nosso bem. Nós te louvamos, Senhor, pela natureza que nos cerca, pelo ambiente propício para a vida humana. Nós te louvamos porque tu criaste os vales, as montanhas, toda a vegetação, os animais. Tu criaste todas as coisas, Senhor, para o nosso bem. Nós te louvamos pelo sol que aquece a terra, pela luz que nos ilumina. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos tens abençoado ricamente através da natureza que tu colocaste à nossa disposição e que nos permite viver. Nós te louvamos, Senhor, porque temos sido alcançados pela tua graça. Nós te louvamos pela salvação que alcançamos em Jesus Cristo. Nós te louvamos, Senhor, pela tua igreja que se reúne neste local, pela tua igreja que está reunida neste dia nos seus lares. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que nos capacita, que nos ensina, que nos mostra a tua vontade. Nós te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos com as quais tu nos cercas ultimamente. Rogamos, ó Pai, que tu continues a nos abençoar, a cercar-nos com os teus cuidados. Ensina-nos, Senhor, a entendermos o quanto tu nos amas, por tudo quanto tu nos tens feito. Rogamos, ó Pai, que tu nos abençoe durante este dia, que durante o restante deste dia possamos estar com todo o tempo reservado para a meditação da tua palavra, para o teu serviço, para o nosso crescimento espiritual. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Rogamos-te não porque merecemos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor de nossas vidas. Amém. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, permaneça no coração de cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Querem sentar-se, irmãos? Queremos agradecer a equipe que está nos ajudando aqui a fazer este culto. Queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos e rogar, então, que todos tenham um ótimo domingo, almocem direitinho, os maridos lavem as louças, né? E possamos nos reunir à noite para continuar a nossa adoração, para conhecer um pouco mais do nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Bom domingo.